Falando um pouquinho agora sobre a Visão 360, que é a nossa plataforma focada especificamente na parte de operação à saúde. Então, quando um paciente ele é cadastrado ou tem a sua venda feita num balcão da clínica, do hospital, ou enfim, a gente recebe esse primeiro contato, muitas vezes pelo meio de pagamento, os dados eles são bem básicos, né? A gente recebe lá o nome, a data de nascimento, às vezes o e-mail, o telefone celular, a gente precisa de poucas informações para ativar esse paciente dentro da nossa plataforma. E é interessante que no momento que nós recebemos essa ativação, nós vamos começar a qualificar esse paciente. E essa ficha que está sendo projetada aqui da Visão 360 é uma ficha que vai acompanhar o paciente durante toda a jornada, durante toda a vida dele dentro da plataforma da I4H. Então é importante observar que a nossa plataforma ela vai possuir gatilhos, utilizando inteligência artificial, utilizando os principais canais hoje disponíveis, como WhatsApp, e-mail e outros, para que a gente possa entrar em contato com esse paciente e ir qualificando. Um exemplo de qualificação. É muito comum quando você recebe, por exemplo, ou procura um tipo de tratamento dentro de uma clínica, por exemplo, especializada, que você responda uma anamnese inicial, para que o profissional de saúde ele possa conhecer você, entender quem é você e os seus principais parâmetros de saúde e controle que ele precisa monitorar ou que ele precisa saber para dar continuidade ao tratamento. Por exemplo, nesse formato, nós temos aqui essa seção Fique por Dentro, né, em que nós explicamos um pouquinho, agora demonstrando aqui ó, no aplicativo do paciente, ao qual nós explicamos um pouco aqui quais são as etapas. Tá? Essas etapas elas estão formatadas em 4 passos, uma questão simplesmente de apresentação para que a gente consiga fazer essa demonstração. Mas isso aqui poderia ter 10 passos, né? 5 passos, 2, apenas um. Aí vai depender do formato como você deseja montar a sua operação. Falando aqui do primeiro item, por exemplo, né, o que nós indicamos? Que você explique para o paciente, né, como funciona a sua experiência. Nesse caso aqui, falando um pouquinho da experiência da I4H, a gente fala um pouquinho sobre programas, nós trazemos a proposta para essa demonstração de consultas que possuem intervalos específicos, ou seja, a gente vai chegar ali na frente, nós vamos ter uma trilha de cuidado de 3 meses e que cada mês o paciente ele vai possuir consultas com intervalos diferentes para execução. Nós falamos um pouquinho da ficha médica, que é justamente essa anamnese que nós comentamos anteriormente, e sobre os dispositivos. Antes de nós continuarmos para a ficha médica, é importante ressaltar que hoje a I4H ela permite a integração com mais de 500 dispositivos de mercado, sendo eles wearables normais, que o mercado tem comercializa amplamente, como Polar, Garmin, Apple, Samsung, Xiaomi. Então, nós conseguimos nos conectar a esses devices e conseguimos coletar as informações que o usuário nos dá permissão de pegar. Então, por exemplo, passos, frequência cardíaca, pressão arterial em alguns dispositivos, temperatura, oximetria, glicemia. Então, hoje são mais de 27 parâmetros que podem ser coletados e aí vai variar de acordo com o dispositivo que ele está utilizando. Essa integração também pode ser feita com outros dispositivos como o da Onward, que são dispositivos de mercado, em um formato mais para monitoramento de indicadores médicos, né? Então é possível você receber ou acompanhar, por exemplo, se você tem uma pressão arterial com aquele medidor, né, de pressão, se tiver Bluetooth, né? Se não tiver, você pode incluir o valor manualmente. E nós integramos também com os aplicativos de saúde, que é o aplicativo da Apple e o aplicativo da Google. Tá? Então aqui a gente deu essa visão geral, né? E aí o próximo passo seria justamente a anamnese, a ficha médica. E é interessante aqui que nós temos uma ficha médica de demonstração, que nós conseguimos montar e adaptar de acordo com a necessidade de operação, com a sua necessidade de operação. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, meu nome, né? Como gostaria de ser chamado. Vou colocar aqui, por exemplo, a minha data de nascimento. Aí, com base nessas informações, né, o nosso sistema ele já vai capturando esses dados e vai alimentar essa ficha médica. E aí nós temos uma característica que é uma forma de fazer isso da maneira mais otimizada possível. Então, os dados que vão sendo coletados aqui, eles automaticamente já vão sendo enviados para essa ficha para que entrem, por exemplo, em processamento. Então, por exemplo, além da coleta de dados propriamente dita, a gente não utiliza aqui aquele modelo tradicional de chatbot um pouco duro, até às vezes que nós estamos acostumados no mercado, né? Que você tem que responder sim ou não, e ele vai continuando. Aqui, por exemplo, a gente consegue, durante todo o processo, fazer integrações, por exemplo, com sistemas externos, fazer cálculos, executar protocolos médicos, dependendo da informação que for sendo incluída. Então, nesse caso aqui, como demonstração, eu coloquei meu peso e minha altura,
ele já calcula o IMC, não devolve um valor, a gente devolve na tabela, marca ali a classificação naquele IMC. Esse IMC já fica disponível aqui na ficha, então o profissional de saúde já tem acesso ao índice de massa corpórea, tá vendo? Desse paciente, então fica automaticamente sendo enviado para dentro do nosso sistema. E aqui nós tomamos o cuidado de criar, né, uma experiência de seleção, que é uma experiência que atende, inclusive, usuários de mais idade. Então, esse foi um cuidado da nossa plataforma, né? Muitas vezes você tem pessoas de 50, 60 a mais que foram. Nós fizemos grandes testes de habilidade durante longos períodos e hoje temos uma parcela de mais de 30% dos nossos usuários que possuem mais de 60 anos e que realizam consultas regulares com profissionais, respondem formulários, fichas, né, e atuam diretamente dentro da nossa plataforma de maneira bem ativa. Tá? Então, por exemplo, aqui são objetivos. Né? Você pode ver que o meu objetivo hoje está 2 aqui, né, emagrecimento e melhorar a imunidade. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ter uma alimentação melhor e uma saúde intestinal. Então é fácil de selecionar, os botões são grandes, né, não tem dificuldade, a gente deixa claramente aqui o formato de seleção. E é importante reforçar que essas perguntas, os dados que estão sendo colocados aqui, podem ser definidos por você. Então, não precisa, aqui é uma questão, obviamente, de demonstração, mas se você tiver uma anamnese com a anamnese da sua clínica, anamnese do formato em que você trabalhar como médico, talvez como gestora de saúde, você pode definir essa anamnese, passar para o nosso time de operação durante o processo de implantação e nós vamos subir essa anamnese no formato em que você desejar. E aí eu vou só preencher aqui até o final. Hoje nós utilizamos uma anamnese que alguns clientes, né, ela é bem otimizada, alguns clientes nossos até optam em mantê-la e deixar essa anamnese como sendo a anamnese deles, né, default, por assim dizer. Tá? Então, é uma anamnese bem legal, né? Depois, quando nós liberamos acesso para que você teste o aplicativo e possa usar, você pode validar as perguntas, mas se não houver necessidade, a gente pode alterar. Então, a gente vai trabalhar com esse formato, então os dados aqui eles já foram coletados dentro do aplicativo, já foi enviado aqui para o nosso sistema. Então, automaticamente agora dentro da ficha médica, quando eu fizer a atualização ou o profissional de saúde entrar para fazer uma nova consulta, os dados eles já são atualizados. Então aqui eu já tenho marcado a opção de ter uma alimentação melhor, uma saúde intestinal. E essa ficha médica, ela é muita informação. Então, a gente sabe que o profissional de saúde ele não vai querer entrar aqui no formato de bloco, de repente, de texto e ter que ficar ali dentro daquele formato de uma série de perguntas, meio que procurando aquilo que ele precisa dar atenção, que ele precisa entender e tudo mais. Então aqui o nosso sistema ele já formata isso de uma forma visual um pouco mais interessante. Então a gente traz esse formato de cards, de objetivos, o que não for formado a gente já coloca aqui nessa seção, a questão de alerta de medicamento. E aqui nós temos um módulo que é essa seção de bioindividualidade, que é justamente onde nós aplicamos recomendações de saúde ou protocolos médicos e nosso sistema automaticamente já calcula e informa o profissional aquilo que ele precisa dar atenção. Então, a nossa plataforma ela sempre vai ser muito focada nisso, em tirar muita questão operacional do profissional de saúde, primeiro, para que ele tenha informação suficiente para prestar um bom atendimento online, e segundo, para que o paciente, os dados fornecidos do paciente, eles possam, de alguma maneira, já serem destacados para que otimize o processo dele de diagnóstico ou de criação de um plano de tratamento. Então, nesse caso aqui, a gente já selecionou aquilo que precisa ser dado atenção. Aqui é muito focado em bem-estar, necessariamente, então memória, estresse, sono, energia, são itens que influenciam diretamente a nossa saúde, o nosso bem-estar. Então, aqui dessa maneira, nosso sistema ele já marca em vermelho, então mesmo o paciente está buscando porque ele quer ter uma alimentação melhor, mas o profissional ele já sabe aqui que o sono dele está alterado, o nível de estresse está alterado, então talvez com esse nível de estresse você consiga se alimentar adequadamente, né? Então, aqui a gente já consegue direcionar o profissional para que o atendimento dele, de fato, seja um atendimento que faz sentido. E é importante ressaltar que esses dados eles não se perdem, então a gente consegue definir um cronograma para execução, reexecução dessa pergunta, né, dessa anamnese, de forma que a gente consegue montar, inclusive, um histórico de evolução desse paciente, para demonstrar, ó, o paciente em determinado momento em que ele chegou, ele tinha um sono ruim. Por quê? Porque ele tinha um sono com muitas interrupções. Daqui a 3 meses, 2 meses, a gente consegue reexecutar e criar uma timeline para demonstrar que esse paciente, por exemplo, evoluiu, não evoluiu, né? Como é que estava o formato dele mediante ao tratamento que foi proposto. E essa informação, então, ela acompanha o paciente durante toda a vida dele dentro da plataforma da I4.
É importante ressaltar também que nós conseguimos fazer essa ficha médica não só para especialidade, nesse caso aqui mais genérica, para montar, mas poderia ser por uma especialidade específica. Então, eu poderia ter uma anamnese, por exemplo, nutricional, eu poderia ter uma anamnese comportamental, uma anamnese para fisiologia. E aí, o nosso sistema, a gente consegue trazer o formato de exibição, né, tradicional. Nesse formato aqui, é uma anamnese nutricional ao qual o nosso sistema já consegue, através de inteligência artificial, agrupar as respostas que foram definidas. Então, aqui, por exemplo, está focado em dados antropométricos, exercícios, sistemas corporais, como aquele paciente é socialmente. Então, a gente consegue criar esses agrupamentos de forma que a leitura dessa informação facilite e faça sentido ao profissional que está realizando o atendimento naquele momento.